Olá, eu me chamo Renata Fabres. E eu, Felipe Gurjão. A gente veio hoje fazer um bate-papo com vocês, trocar uma ideia e falar sobre alguns cases. Alguns que a gente já trabalhou e alguns que a gente viu e achou muito interessante. E que, com certeza, vai se aplicar no dia a dia para você que é empresário e participa de licitações públicas. É verdade. A gente tem enfrentado muito uma questão para os nossos clientes com relação à reserva de cotas para PCD e para menor aprendiz, né? A gente atende algumas empresas que atuam no ramo de terceirização de mão de obra e elas enfrentam algumas coisas interessantes sempre nos certames. Então, aqui eu acho que tem o nosso posicionamento a respeito disso e o que tem sido a nossa luta para esses clientes, tanto perante a Justiça do Trabalho para obter o direito da desobrigação, assim como impugnando editais de licitação, para que os editais de licitação eles passem a incluir o percentual de reserva para as pessoas que são ali PCDs reabilitados da Previdência Jovem Aprendiz possam desenvolver o seu trabalho adequadamente. Isso é inclusão social. A gente acredita, sim, de fato, nessa política social, mas a gente não pode esquecer também que a gente vive numa democracia, né? Num estado de bem-estar social de todos, né? Então, a gente não pode excluir, inclusive, o empresário. A gente não pode incluir essa pessoa que gera riqueza, que faz a economia se movimentar, mas ela fica com uma carga maior para o cumprimento dessa política social. Como sabemos, nós tivemos uma alteração na Lei de Licitações. A Lei 8666 ela foi revogada, substituída pela Lei 14.133 de 2021. E essa nova lei ela trouxe alguns princípios que devem ser observados pela administração pública ao elaborar os seus editais. Um dos princípios que é de extrema importância e que se aplica bem aqui para a situação que nós vamos conversar com vocês é o princípio da sustentabilidade nas licitações públicas. E é engraçado que assim, muita gente acha que quando a gente fala de sustentabilidade é só um apelo ambiental, né? Mas a sustentabilidade, ela tem também outras dimensões, como, por exemplo, a dimensão social, que é o foco aqui das licitações públicas. Tem outras dimensões que ampliam essa conceitualização da sustentabilidade. Mas como a gente vai falar aqui sobre o que a nova lei de licitações trouxe quanto à exigência do cumprimento das cotas para PCDs reabilitados da Previdência e também para jovem aprendiz, nós vamos dar aqui esse foco para a sustentabilidade nessa dimensão social, né, Felipe? É verdade. Apesar da sustentabilidade ter vários pilares, como a Renata falou, né, o pilar econômico, o pilar social, o pilar ético, mas o foco hoje é com relação ao pilar social. E eu acho que a gente pode começar pelo começo, né? A gente pode começar pelo começo. Diferenciar ali como é que funcionava essa comprovação das cotas na Lei 8666 de 93 e como que é agora da 14.133. O que mudou? Mudou alguma coisa? Qual que era o momento que a gente precisava comprovar ali, né, o preenchimento das cotas e qual que é o momento hoje que a gente precisa comprovar esse preenchimento das cotas? Então, começando do começo, anterior à Lei 14.133, o que se existia era apenas uma legislação trabalhista que determinava às empresas o cumprimento das cotas reservadas às pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência e também jovens aprendizes, né? Não se tratava de um requisito de habilitação para que as empresas elas pudessem ali demonstrar que preenche determinadas características, exigências, para ela poder vir a se sagrar vencedora e comprovar ali que ela preenche e adota aqueles critérios que são exigidos hoje na Lei 14.133. A empresa podia participar da licitação, não precisava, no momento da habilitação, comprovar nenhuma documentação, mas durante o cumprimento do contrato, tem as fiscalizações dos órgãos do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que faz essa fiscalização. E aí, no cumprimento do contrato, óbvio que a empresa tinha que comprovar essas cotas.
o que mudou com a nova lei, né? Porque agora a nova lei ela exige na habilitação a apresentação de certidões e declarações no qual a empresa afirma e se compromete a cumprir essas cotas. E aqui, como nós já entramos então no viés da nova lei de licitações, é importante também esclarecer que a gente tem visto algumas confusões nos editais de licitação, né, Felipe, onde se estabelece que o cumprimento desse preenchimento, do cumprimento da reserva de vagas, dessa cota, ela deve ser apresentada como uma condição de habilitação, e não como um requisito de habilitação. E, na verdade, a gente tem visto que isso está acontecendo de uma forma equivocada, uma vez que não se trata ali de uma condição de participação das empresas, mas de um requisito de habilitação, e são etapas diferentes. Por que são etapas diferentes? A condição de habilitação é aquela que, quando a empresa ela vai iniciar a sua participação, que ela preenche as declarações no sistema do Comprasnet, ela declara que ela preenche, que ela cumpre a cota. E ali é uma fase da condição, da fase do início da participação, que ela está condicionada. E tem surgido ali alguns entendimentos contrários de que o fato da empresa declarar que ela cumpre, isso seria uma declaração falsa, de que ela não poderia prosseguir na participação daquela licitação, porque, eventualmente, o fato dela demonstrar, assinalar que ela declara o cumprimento da reserva de cotas, ela estaria declarando falsamente, uma vez que, já na fase de habilitação, quando for analisada a certidão, que é uma certidão oficial emitida por um órgão oficial, que é o Ministério do Trabalho, essa certidão, porventura, ela vier no sentido de informar que aquela empresa ela não está cumprindo a reserva de cotas. Né? É verdade, isso é uma coisa curiosa, porque o cumprimento das cotas ele é muitas vezes transitório, né? Há momentos em que é encerrado um contrato e há dispensa de vários funcionários, e isso muda o coeficiente para fazer o cálculo, né? Uma questão muito interessante também é como que é feito o coeficiente, né? Para saber ali qual o número da cota naquela empresa, né? Vai variar de acordo com o número de funcionários da empresa. Quanto mais funcionários a empresa tiver num todo, maior, né, será ali o número de funcionários, porque vai aumentando um pouquinho o percentual, né? A responsabilidade de grandes empresas com essa política social de inclusão vai aumentando de acordo com o porte dela, o tamanho, enfim. E é algo curioso, porque muitas vezes há tipos de atividades em que a própria lei veda que pessoas PCD, um PCD ou mesmo o jovem aprendiz, que às vezes precisa de algum tipo de qualificação técnica, possa preencher aquela vaga. E algo mais curioso ainda, e uma grande dificuldade que clientes nossos e os players do mercado a gente acompanha e vê que tem enfrentado, é porque muitas vezes os próprios órgãos que estão fazendo a contratação e que são os responsáveis primários por implementar essa política pública, eles não colocam lá no seu edital a reserva das cotas, né? Então, há implicações, inclusive, na competitividade, porque isso pode influenciar nos valores das propostas. Exatamente. Como pegando aqui um ganchinho do que você falava sobre a questão de que determinadas atividades, por exemplo, a terceirização de mão de obra, já que nós estamos falando aqui do princípio da sustentabilidade na dimensão social nessas contratações, alguns contratos, eles, por exemplo, eles são para vigilância. Ele pode ser executado no período noturno. Como que você vai preencher a cota para jovens aprendizes num contrato que ele é de vigilância, que ele envolve um risco, né? Tem uma periculosidade? E como que você vai colocar um jovem aprendiz nessa função? Então, isso a gente observa que como a nova lei de licitações trouxe essa exigência como um requisito de habilitação,
Ao elaborarem os seus editais, na fase de planejamento ainda, parece-me que não é feito um planejamento adequado, ou esse dimensionamento que deve ser feito, mas não é observado que não se analisa direito essa questão de colocar um jovem aprendiz, por exemplo, na questão de vigilância, ou num contrato de uma limpeza hospitalar que tem uma insalubridade, por exemplo, ou também não só o jovem aprendiz, mas um PCD, né, que você vai colocar para desempenhar determinadas atividades que são incompatíveis com a situação deles. Então, isso deve ser observado e a gente traz aqui até como um ponto crítico, porque simplesmente fazer cumprir a legislação com base no princípio da legalidade, que deve ser observado também, mas sem analisar direito, planejar como que eu vou enquadrar, incluir essas pessoas que são os jovens aprendizes, os portadores de deficiência, reabilitados da Previdência, de fato no exercício da atividade que a administração está contratando. Porque o objetivo, a gente está falando aqui de sustentabilidade, legislação trabalhista, o objetivo aqui é fazer inclusão, né? E como que eu faço inclusão se o edital, a atividade que está sendo contratada é incompatível para o exercício da atividade por essas pessoas, né? E o que a gente acaba ouvindo muito dos nossos clientes é isso, que é exigido deles que cumpra as cotas, mas os próprios órgãos que promovem as contratações e que planejam não colocam lá no seu edital especificamente. Isso vai influenciar até no valor da proposta, né? Para um jovem aprendiz tem alguns benefícios fiscais do pagamento desses salários, né? Então há um impacto na folha. E quando a atividade contratada não permite, né, que o jovem aprendiz ou o PCD possa ocupar aquela vaga, aí a gente tem que pensar também no tipo de atividade daquela empresa. Porque pode ser que ela seja apenas do ramo hospitalar. E aí praticamente nunca vai caber o jovem aprendiz e o deficiente ali naquele contrato. E aí... Nesse ponto, Felipe, é interessante porque assim, tem como as atividades elas são incompatíveis, inclusive já tem empresas judicializando, né, para obter aí o direito dessa desobrigação, uma vez que tem essa incompatibilidade comprovada da atividade que ele executa, que ele desempenha, que infelizmente ele não consegue cumprir para a atividade dele essa questão da inclusão, né? É verdade. Então, assim, o que tem se buscado é tentar modificar como é aplicado o coeficiente do cálculo do preenchimento dessas vagas, né? Porque senão acaba se tornando uma onerosidade excessiva. Várias empresas muitas vezes têm que fazer um convênio com alguma instituição e aí esse jovem aprendiz ou esse PCD, às vezes ele desenvolve um trabalho em outra instituição, que obviamente tem o seu valor, mas de fato ele não consegue ter aquela força de trabalho empregada na sua própria empresa, né? Então até... Ou na administração que está licitando. Exatamente, né? Então a gente precisa, o nosso posicionamento é no sentido de buscar essa justiça, né? Porque, de fato, precisa ser observado algumas peculiaridades. Então, assim, de tudo que foi falado aqui, nós concordamos, tem que haver, sim, o cumprimento, a observância do princípio da sustentabilidade nas licitações públicas. A inclusão social, ela é extremamente relevante, porque nós sabemos de todos os aspectos sociais e econômicos que isso gera, inclusive para o desenvolvimento econômico da própria cidade, região. Então a inclusão ela tem um aspecto social e econômico atrelados a ela, mas nós também não podemos nos esquecer que simplesmente incluir uma exigência, uma observância legal, sem planejar adequadamente as licitações e obrigar que as empresas preencham as cotas, cumpram ali as suas reservas de cotas para PCDs, reabilitados da Previdência, jovens aprendizes, mas se o edital não prevê ali o percentual de participação para que naquele contrato específico, essas pessoas elas venham a desempenhar o seu papel, nós podemos dizer que o princípio da sustentabilidade na licitação pública ele não está sendo cumprido. O que está ocorrendo aqui é onerando a proposta de preço.
uma vez que a empresa, quando ela precisa ampliar o seu quadro de pessoas para dar aqui o cumprimento dessas cotas, para obter uma certidão trabalhista para que ela possa participar de licitação, mas ela não consegue as vagas específicas naquele contrato, ela simplesmente está onerando a sua proposta de preço, porque como muito bem falou o Felipe aqui, ela vai cumprir sim a cota, ela vai fazer, para que ela consiga obter a certidão, ela vai ter que fazer termos de convênio com determinadas instituições e essa proposta a gente pode dizer que ela vai ter um valor muito maior para a administração pública e não vai cumprir ali o princípio da sustentabilidade adequadamente. Então, aqui eu acho que tem o nosso posicionamento a respeito disso e o que tem sido a nossa luta para esses clientes, tanto perante a Justiça do Trabalho para obter o direito da desobrigação, assim como impugnando editais de licitação, para que os editais de licitação eles passem a incluir o percentual de reserva para as pessoas que são ali PCDs reabilitados da Previdência Jovem Aprendiz possam desenvolver o seu trabalho adequadamente. Isso é inclusão social. A gente acredita sim, de fato, nessa política social, mas a gente não pode esquecer também que a gente vive numa democracia, né? Num estado de bem-estar social de todos, né? Então a gente não pode excluir, inclusive, o empresário. A gente não pode incluir essa pessoa que gera riqueza, que faz a economia se movimentar, mas ela fica com uma carga maior para o cumprimento dessa política social. A gente precisa exigir que, de fato, a administração ela cumpra o seu papel, né? E, obviamente, a iniciativa privada ela vai auxiliar, ela vai ser um indutor dessa política, ela vai ser um promotor, mas antes precisa a administração pública fazer o papel dela. E é isso aí, esse tema ele é muito longo, ele é muito rico, né? Algumas considerações que a gente pode trazer para vocês e até a próxima.